Julho de 1924, as tropas retomam São Paulo, mas a cidade está em ruínas. A Revolução de 5 de julho de 1924 não acaba no dia 28 de julho. São 18 dias de combate que assolaram a capital de São Paulo, com grandes bombardeios, tiroteio urbano, e é uma das grandes guerras urbanas registradas na história do mundo. Quem eclodiu a Revolução de 24 foram os militares da Força Pública e do Exército, chefiados pelo general Isidoro Dias Lopes, general Miguel Costa, entre outras lideranças. No dia 28, toda a tropa paulista da Revolução de 24, esses revolucionários, deixam a capital rumo ao interior do estado, levando centenas, aliás, mais de milhares de homens, muitos equipamentos, suprimentos, e vão continuar essa guerra longe de São Paulo. Já visto o bombardeamento de São Paulo, não havia mais como ficar na capital, que estava sendo castigadíssima pela artilharia do Exército Brasileiro. É importante salientar que os culpados do bombardeio de São Paulo é o próprio governador do estado, Carlos de Campos, e o presidente do Brasil, Arthur Bernardes. Foram eles que deliberadamente passaram a assolar São Paulo com um bombardeio terrificante, onde inúmeros civis morreram. O número oficial de mortes são mais de 503, mas outras fontes apontam que o número pode ser pelo menos o dobro. O número de prédios que foram destruídos, atingidos pelos bombardeios, em torno de mais ou menos 5 mil imóveis e mais de 400 mil pessoas fazendo o êxodo urbano, largando a capital para fugir desses bombardeios. Os revolucionários de São Paulo, que vão ao interior do estado fugindo, fazendo uma retirada estratégica, se juntam no ano de 1925 à coluna de Luiz Carlos Prestes, que sai do Rio Grande do Sul, onde também desencadeia uma revolução, e vão se encontrar em Catanduvas, na cidade do Paraná, e vão fazer uma das maiores marchas militares da história do Brasil, da história do mundo. São mais de 25 mil quilômetros. Anos depois, eles se exilam em vários países da América do Sul. Enquanto isso, a política nacional brasileira segue seu rumo. Washington Luiz é eleito presidente do Brasil, outros governadores são eleitos. O país segue seu rumo e esses revolucionários estavam sempre nas capas de jornais. Muitos deles ficam famosos por conta dessa grande marcha militar. E eles, então, com esse alto exílio, haja vista que nunca foram pegos, vão ter participação na Revolução de 1930. O ano de 1930 também é cheio de problemas políticos aqui no Brasil. Vale lembrar que em 1929 nós tivemos a queda da Bolsa de Nova York, o que causou aí um grande problema econômico no mundo capitalista. E no Brasil não foi diferente. Havia eleições marcadas para março daquele ano. Então, Getúlio Vargas, que havia sido ministro da Fazenda de Washington Luiz, vai disputar a eleição contra ele mesmo. Ele não disputou contra Washington Luiz, disputou contra Júlio Prestes. O ano de 1930 é cheio de problemas políticos. Em fevereiro daquele ano, inicia no Nordeste, mais precisamente na Paraíba, a Revolta da Princesa, onde o coronel Zé Pereira se revolta contra o governo do estado da Paraíba e inicia uma revolução. Essa revolução vai terminar lá em julho daquele ano, com a morte do próprio João Pessoa, governador da Paraíba, que havia disputado as eleições sendo vice do Getúlio Vargas. Ambos perderam aquelas eleições para o Júlio Prestes. Júlio Prestes, que era governador do estado de São Paulo, ganha as eleições e assumiria no início de 1931. Outubro de 1930, tropas marcham, Washington Luiz cai, Getúlio Vargas toma o poder. O Brasil nunca será mais o mesmo. O ano de 1930 na história do Brasil é um ano muito complexo, vários fatos que ocorrem aqui que mudam a história, os rumos do Brasil. A começar pela Revolta da Princesa lá na Paraíba, onde alguns revolucionários se revoltam contra o próprio governo da Paraíba, que era o João Pessoa, e fazem um levante militar. Esse levante, então, termina com um acordo e tudo é apaziguado. Mas também ocorrem eleições aqui, onde o próprio João Pessoa, governador da Paraíba, é vice de Getúlio Vargas, que era o governador do Rio Grande do Sul, e ambos disputam a eleição contra Júlio Prestes, governador do estado de São Paulo. As eleições para presidente do Brasil. Naturalmente, Júlio Prestes ganha essa eleição e em julho, no dia 26 de julho de 1930, João Pessoa é assassinado lá em Recife, morto pelo João Dantas. Eles tinham um problema pessoal, uma outra questão ali que vale a pena vocês pesquisarem também, que a gente pode falar depois, e infelizmente o João Pessoa é assassinado ali na doceria, até uma cena épica que fala disso, e isso ajudou muito a inflamar os ânimos e causar a Revolução Brasileira de 1930. Revolução Brasileira de 1930 é um dos temas da história do Brasil, que se inicia no dia 3 de outubro daquele ano, 1930, e culmina com a ascensão como chefe do governo provisório do Brasil, Getúlio Vargas, no dia 3 de novembro. Dia 3 de outubro inicia um grande movimento militar, onde os quartéis se sublevam em armas, vão fazendo deposições de políticos e outros militares que não aderiram àquele movimento, não só no Rio Grande do Sul, como em vários lugares do Brasil, concomitantemente. O estado de São Paulo, haviam várias lideranças que apoiaram essa revolução
Revolução de 30, mas o governo do estado, a princípio, não. Porém, no dia 24 de outubro daquele ano, menos de um mês da inclusão desse movimento, várias tropas vindas do sul estão às portas do estado de São Paulo para invadir o estado de São Paulo e iniciar um conflito bélico. Foi necessário, porque naquele mesmo dia 24 de outubro, o presidente do Brasil, Washington Luiz, foi deposto e foi, então, colocado em seu lugar uma junta militar composta de 3 oficiais das Forças Armadas, para que no dia 3 de novembro, Getúlio Vargas assumisse. Quando Getúlio Vargas assume como chefe do governo provisório, ou seja, a presidência do Brasil no dia 3 de novembro, uma das primeiras medidas que ele toma é rasgar a Constituição brasileira vigente, que era a que foi eleita em 24 de fevereiro de 1891. Então o Brasil passa a ser um país sem Constituição, o que para nós brasileiros, como opinião popular, é um absurdo, haja vista que uma Constituição é fundamental para a saudabilidade política, administrativa, econômica do Brasil. O estado de São Paulo acabou sendo prejudicado, segundo os próceres daquele movimento, com a Revolução de 30. Haja vista que São Paulo ficou aprisionado nas mãos dos revolucionários e as lideranças de São Paulo que apoiaram a Revolução de 30 ficaram alijadas do poder. No final de novembro, e em São Paulo, uma das medidas que prejudicou o estado de São Paulo foi a ascensão a governador do estado de São Paulo, que naquele momento se chamava interventor, haja vista que não havia uma Constituição, o João Alberto Lins de Barros, que era um tenentista do movimento da Revolução de 24, pernambucano, que nada tinha a ver com a Revolução. Com a deposição de Washington Luiz, São Paulo acaba aderindo à Revolução de 30 e, naturalmente, São Paulo acaba sendo, então, sitiada por essas forças que vieram do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Então, o estado de São Paulo tem o seu governador retirado e é colocado um novo governador no final de novembro. E este cargo ficou para João Alberto Lins de Barros, que era um coronel do Exército Brasileiro, que participou da Revolução de 24, da coluna Miguel Costa Prestes, da Revolução de 30, naturalmente, e vai ser alçado governador do estado de São Paulo. O que para as lideranças aqui, naquele momento, era um absurdo, haja vista que ele nada tinha a ver com a política paulista e as lideranças de São Paulo que apoiaram a Revolução de 30 ficam alijadas do poder. Porém, toda a revolução causa ônus. E havia a necessidade de, então, verificar se realmente João Alberto e todos aqueles outros que estavam junto com ele, os secretários, as lideranças militares, iriam, então, cuidar bem do estado de São Paulo. É criado um partido político chamado Legião Revolucionária, que era chefiado pelo general Miguel Costa. General Miguel Costa, grande militar da história brasileira, um dos chefes da Revolução de 24, da coluna Miguel Costa Prestes. Aliás, ele era o chefe dessa coluna. E, em 1930, ele vai ser o secretário de Segurança Pública e inspetor da Força Pública, nossa atual Polícia Militar. E assim termina o ano de 1930 na política nacional e de São Paulo. Uma grande revolução, os políticos presos que haviam sido eleitos, uma revolução total. As ruas cheiram a pólvoras, os prédios queimados são retratos da guerra, mas a revolta só termina no papel. Tudo estava mudando na história do Brasil. E o ano de 1931 inicia com a opinião pública, digamos assim, desgostosa com os rumos que o Brasil estava tomando. Havia, sim, um desejo de que esse novo governo, embora tenha chegado ao poder através das armas, pudesse realmente moralizar a política e trazer uma nova administração para o Brasil, trazer alento para os trabalhadores, trazer um novo desenvolvimento para o Brasil, Mas os caminhos foram bem tortuosos, complexos, e o ano de 1931, vários outros problemas acontecem aqui no Brasil, sobretudo em São Paulo. O estado de São Paulo ficou sitiado por esses militares e lideranças de outros estados. Então, o maior estado brasileiro, que tinha ali 39% do PIB nacional, o mais rico, maior, com a maior força pública, acaba sendo então dominado. Havia um acordo entre Rio Grande do Sul e São Paulo. As lideranças políticas desses dois estados firmaram um compromisso de eclodir a Revolução de 32, essa guerra, não exatamente no dia 9 de julho, caso o general Bertoldo Klinger, comandante militar do Mato Grosso, fosse deposto. Infelizmente, no dia 2 de julho, Bertoldo Klinger manda uma carta muito indecorosa para o então ministro da guerra, Espírito de Santo Cardoso, e essa carta, então, ela é recheada de crimes militares, haja vista as ofensas que ela continha. Então, naturalmente, ele foi exonerado do cargo de comandante militar da circunscrição militar do Mato Grosso, e esse era um dos motivos da eclosão da guerra. Então, firmando esse acordo aí, ele é exonerado, e firmando e seguindo esse acordo firmado entre lideranças paulistas e gaúchas, a Revolução de 32 eclode no dia seguinte, 9 de julho. No Rio Grande do Sul, ela também eclode, mas um pouco depois. Várias lideranças gaúchas apoiaram a Revolução de 32 e o governador do estado do Rio Grande do Sul, Flores da Cunha, havia se comprometido com aquele movimento, acaba então não apoiando, fica ao lado de Getúlio Vargas. Outros gaúchos ali vão se organizando dentro do estado gaúcho para se sublevar em armas. Enquanto em São Paulo, no dia 9, a guerra eclode aqui com o plano militar
organizado pelo general Euclides Figueiredo. O plano é um sucesso, os quartéis aderem, a população está aí viva querendo essa revolução, torcendo por melhorias na política brasileira. Então, a Revolução de 32 eclode no dia 9 de julho com o apoio maciço da população, dos jornais, das instituições públicas e privadas, naturalmente das Forças Armadas aqui em São Paulo, e desencadeia um grande movimento militar que tem como destino o Rio de Janeiro. Mas as tropas paulistas ficaram entrincheiradas, esperando o apoio de mineiros, de gaúchos e de outros estados. Porém, esse apoio não veio. São Paulo ficou praticamente sozinha nessa guerra, com o apoio parcial do Mato Grosso, de forças dentro do Rio Grande do Sul, algumas em Minas Gerais, algumas em poucos lugares do Nordeste, que tentaram se sublevar e às vezes não conseguiram, às vezes até conseguiram um pouquinho, com apoios em diversos estados brasileiros, de algumas lideranças que tentaram se sublevar. Na Bahia, por exemplo, alunos da Faculdade de Direito, da Faculdade de Medicina, tentam aí se sublevar em armas, mas infelizmente são cercados e presos. No Rio de Janeiro, manifestações públicas aí pró-São Paulo, pró-Constituição, são reprimidas violentamente pela polícia carioca. No Rio Grande do Sul, ali, vários gaúchos se levantam em armas no dia 13 de agosto e conseguem aí manter uma guerra até o final de outubro, acompanhando São Paulo na Revolução de 32. Em Minas Gerais, algumas lideranças políticas também, entre elas o Arthur Bernardes, que movimenta algumas centenas de homens ali, mas também são presos em setembro. Outras unidades militares acabam saindo de seus estados e vindo a São Paulo atender os apelos aí, os anseios da população paulista da Revolução de 32. E essa guerra que se inicia no dia 9 de julho, ela vai terminar no dia 2 de outubro. Porém, são 3 meses, um tempo curto de guerra, onde acontece muita coisa aqui dentro do estado. Mais uma grande manifestação ocorre aqui em São Paulo. Bom, nós temos aqui um histórico de manifestações onde o povo de São Paulo sai às ruas exigindo uma nova Constituição. 25 de janeiro, 24 de fevereiro, entre outras menores, greves também aí dos operários, né, que não tinha muito a ver com a volta da Constituição, mas sim sobre os seus próprios direitos trabalhistas, e o dia 22 e 23 de maio, que são dias fundamentais na história de São Paulo, que cria-se vários heróis, mártires, e um grande movimento popular exige a volta da Constituição e deixou fincado na história como data importantíssima do estado de São Paulo. O dia 22, um domingo, 22 de maio, a população se organiza e sai às ruas para uma grande manifestação na Praça do Patriarca, aqui pertinho, onde hoje é a Prefeitura de São Paulo. Essa grande manifestação ficou marcada para as 15 horas. A Associação Comercial contou com o apoio do comércio e fechou suas portas pouco antes das 15, liberando os seus funcionários para que eles pudessem participar dessa manifestação. Essa manifestação tinha como intuito, claro, como nós já sabemos, exigir uma Constituição, autonomia do Estado, mas, sobretudo, era contra a vinda do ministro da Fazenda, Getúlio Vargas, que havia chegado aqui dias antes para exigir do governador Pedro de Toledo, né, que ele mantivesse o secretariado que foi imposto a ele. E os paulistas não queriam mais isso, queriam que o secretariado fosse todo colocado ao prazer dos paulistas, das lideranças políticas daqui. Então essa manifestação do dia 22, aquele domingo, ela tem um caráter aí muito bonito, tipicamente como uma manifestação pública pacífica, né, embora ela tenha aí uma passeata que vai terminar com a força pública agredindo alguns desses manifestantes. Eles são então dispersos e no dia seguinte mais uma manifestação é marcada. Já era segunda-feira, 23 de maio, segunda-feira, mais uma vez a Associação Comercial de São Paulo conta com o apoio dos comerciantes para que liberassem também os seus funcionários horas antes, para que eles também pudessem fazer coro popular ali e participar às 15 horas dessa manifestação na Praça da República. Essa manifestação também tinha o mesmo intuito, exigir que Oswaldo Aranha não se intrometesse na política de São Paulo. O governador do estado de São Paulo, atendendo às reivindicações da população, decide então mudar o seu secretariado, mesmo com a exigência de Oswaldo Aranha e Getúlio Vargas de manter o secretariado imposto por eles, todos participantes ali da Revolução de 30, né? E com essas manifestações públicas, dá muita força ao governador de São Paulo, Pedro de Toledo, e ele então faz essa troca no dia seguinte, já dando aí o primeiro nome como secretário da Justiça, o doutor Valdemar Ferreira. Nessa manifestação de 23 de maio, é um dia muito importante para a história paulista porque ocorrem algumas mortes. Parte desses homens, desse povo que estava na manifestação na tarde na Praça do Patriarca, participam de uma passeata mais violenta na noite desse mesmo dia. Então eles passam por alguns locais de São Paulo específicos, estratégicos, que davam sustentação ao governo de Getúlio Vargas e terminam por volta das 11 horas da noite na Praça da República, esquina com
com a rua Barão de Itapetininga, num prédio que está de pé até hoje, chamado Edifício Pabreu, onde estava sediada a sede da Legião Revolucionária, aquele partido político que foi fundado por Miguel Costa em novembro de 1930. A Legião Revolucionária era um partido paramilitar, onde membros do movimento tenentista e civis se juntaram ali para dar sustentação ao governo de Getúlio Vargas e, ao mesmo tempo, colocar em prática ali os seus interesses políticos. O povo de São Paulo, então, vai até a sede dessa legião e tenta invadi-la para empastelar. Horas antes já haviam empastelado o jornal Correio da Tarde e o jornal A Razão, que também davam sustentação política ao Getúlio Vargas. O empastelamento, como a gente já sabe, é a destruição de todo o maquinário, da redação, para que o jornal não pudesse produzir no dia seguinte. A ida da população no dia 23 de maio à sede da Legião Revolucionária, repito mais uma vez, na Praça da República, esquina com a Barão de Itapetininga, tinha como intuito destruir a sede daquele partido político, porque o povo de São Paulo queria a libertação total do estado de São Paulo. Seria a primeira vitória, e assim eles conseguem. Eles chegam até a sede da Legião Revolucionária, são impedidos de entrar, ocorre um grande tiroteio, alguns manifestantes estavam armados e os membros do partido que estavam dentro do prédio também estavam armados. Eles de dentro do prédio, protegidos por concreto e aço, atiram na população, dezenas de pessoas são feridas e 5 acabam sendo mortas. Os primeiros é o famoso MMDC, Mário Martins de Almeida, Euclides Bueno Miragaia, Drauzio Marcons de Souza e Antônio Américo de Camargo. Martins Miragaia e Drauzio Camargo. Drauzio vai falecer no dia 28 apenas. Ele toma um tiro no baixo ventre, que transfixia, fere ali seu intestino, onde então a sujeira que havia no intestino é liberada, outros órgãos são atingidos e ele acaba morrendo por essa infecção. O Camargo é o primeiro a morrer nas últimas horas do dia 23 de maio com um tiro no rosto. Ele morreu tentando subir as escadas, foi colocada na frente do prédio a fim de entrar até o prédio para que eles pudessem lograr aquele êxito. Dezenas de pessoas são feridas por tiros de fuzis e estilhaços de granadas que são atiradas de dentro do prédio. O Martins toma um tiro que transfixia seu corpo, se aloja próximo à cintura e recebe vários estilhaços de granada. Vai lembrar que era um partido paramilitar, que impediu a invasão dessas pessoas que tinha como intuito empastelar o local. Esses heróis mártires são reconhecidos não só em São Paulo, tendo diversas homenagens em seus nomes, mas também tem seus nomes escritos como heróis da pátria no livro de aço que se encontra lá no Panteão Tancredo Neves, ou seja, um decreto do governo federal que os reconhecem como heróis nacionais. Então, todo o povo participou da Revolução de 32 apoiando essa guerra, embora todo esse escopo bonito de obra, infelizmente uma guerra muito triste, uma guerra fratricida, uma luta entre irmãos, ambos ali guerreando, mas somente de um lado lutando por essa liberdade aí, por Estado Democrático de Direito, pela volta da Constituição. O São Paulo deu tudo que tinha. São Paulo deu, como eu já falei aqui, o seu sangue, o seu suor, o seu ouro, né? Então, quando a gente olha Jesus Cristo crucificado lá na cruz, tem-se a ideia de que todo mundo sabe de que ele deu a vida pela humanidade. Então, se ele fez isso pela humanidade, o povo de São Paulo deu a sua vida pelo Brasil. A sucessão de problemas que causou o ano de 1930, 1931, vai culminar com a Revolução de 1932, no dia 9 de julho. Mas não é só isso. O ano de 1932, metade desse ano, ocorrem diversas manifestações públicas, várias greves, outros problemas na política nacional que vão culminar com a eclosão de um levante militar no dia 9 de julho de 1932, aqui na cidade de São Paulo. No dia 25 de janeiro, para comemorar o aniversário da cidade de São Paulo e o aniversário da cidade de São Vicente, que havia ocorrido no dia 22 de janeiro, uma grande manifestação na Praça da Sé ocorre, contando com em torno de 200 mil pessoas. Para vocês terem ideia do tamanho dessa manifestação, 200 mil pessoas, já é um número muito grande. Mas quando você observa o número de habitantes da capital de São Paulo naquele momento, você vê que grande parte da população compareceu naquele movimento. Havia 1 milhão de pessoas na capital de São Paulo e 200 mil foram nessa manifestação na Praça da Sé. Essa manifestação tinha como intuito exigir uma nova Constituição e a autonomia dos estados. Não é autonomia de se separar, é uma autonomia administrativa, a fim de que eles mesmos pudessem escolher seus governantes e não ficar ao jugo do governo central, de Getúlio Vargas, que acabou centralizando o poder e, dessa maneira, os estados são prejudicados. O estado de São Paulo, que sempre viveu livre, sem esse jugo central, acaba então se sublevando no dia 25 de janeiro, nessa grande manifestação que exigia essa volta da Constituição, que havia sido rasgada em 3 de novembro de 30, e também a autonomia do seu estado para se governar. Os problemas políticos que geraram toda a Revolução de 30 aqui em São Paulo são sobretudo econômicos. Os sociais também, o povo ainda padecia, mas a questão econômica foi o que mais causou problema aqui, porque todas as divisas do estado acabaram ficando presas no Rio de Janeiro. Imagine que você tem o seu trabalho,
a sua conta bancária, você que trabalha, produz e outra pessoa que administra esse dinheiro. Não foi diferente. Aqui em São Paulo, os paulistas também ficaram bem descontentes com esses mandos e desmandos de Getúlio Vargas. Então essa grande manifestação ocorrida na Praça da Sé vai então gerar esse sentimento de que era necessário mais manifestações para exigir essa nova Constituição e autonomia dos estados. Aquela coisa, Vox Populi, Vox Dei. Os partidos políticos existentes aqui em São Paulo, entre eles os maiores, Partido Republicano Paulista e Partido Democrático, acabam, que até então eram inimigos, se fundem, aliás, se juntam, né, e montam uma frente única, chamada de Frente Única Paulista. Essa fusão, a criação da Frente Única Paulista, cabeçada pelo Partido Republicano Paulista e o Partido Democrático, tinha como intuito assegurar os interesses de São Paulo, os interesses políticos de São Paulo. E toda a população ansiava por esses mesmos direitos. Então, novas manifestações são marcadas. No dia 24 de fevereiro, praticamente um mês depois, uma nova manifestação ocorre aqui em São Paulo, comemorando a Constituição de 1891, que já não existia mais, e pleiteando uma nova. Praticamente um mês depois, no dia 24 de fevereiro, a fim de comemorar a Constituição que havia sido rasgada, de 24 de fevereiro de 1891, os paulistas organizam uma grande manifestação também na Praça da Sé, a fim de comemorar essa Constituição que não existia, já exigindo uma nova Constituição. Esse grande movimento popular mostrou mais uma vez a força do povo, que uma vez unido pode sim mudar a história do Brasil. No dia 24 de fevereiro, no mesmo dia, no Rio de Janeiro, o jornal Diário Carioca foi empastelado pelo governo brasileiro. Exatamente pelo Exército Brasileiro, que adentrou ao jornal, destruiu a tipografia, a redação, feriu vários dos funcionários e chegou, infelizmente, a matar até 2 desses funcionários. Então nós temos aí um governo discricionário que agia brutamente e que governava o Brasil somente por decretos, como bem queria, de cima para baixo, como se fosse uma ditadura. Além de exigir uma nova Constituição, autonomia dos estados, os paulistas também exigiam um interventor, um governador civil e paulista. Naquele momento, como já sabemos, o interventor era o coronel da ativa do Exército, Manuel Rabelo. Esse 24 de fevereiro foi um dia muito especial na história do Brasil, porque nós temos essa grande manifestação aqui em São Paulo exigindo a volta da Constituição, nós temos o empastelamento do jornal Diário Carioca e nós temos a criação do Tribunal Superior Eleitoral e do Código Eleitoral, ou seja, como seriam as eleições, quem iria votar. Então Getúlio Vargas acaba dando este Código Eleitoral e criando o Tribunal Superior Eleitoral, que a gente conhece hoje, um dia importante na história do Brasil. Mas, apesar de ter dado o Código Eleitoral, criado o TSE, muitas outras coisas precisavam ser feitas e estavam sendo há muito proteladas, porque o governo provisório de Getúlio Vargas estava se eternizando no poder sem que todas essas medidas fossem aí atendidas, né? Uma das medidas mais pedidas pelos paulistas era que o interventor de São Paulo, ou seja, o governador, fosse um interventor civil e paulista, o que naquele momento, como já sabemos, não era. Era o coronel Manuel Rabelo, né, que era também comandante da 2ª Região Militar. Então, a fim de atender os paulistas, Getúlio Vargas, além do Código Eleitoral, também dá um interventor civil paulista, nomeando o governador Dr. Pedro de Toledo, que havia sido ministro plenipotenciário, havia tido vários cargos públicos e já estava com 72 anos, morando no Rio de Janeiro, longe da política paulista. Haja vista essa qualidade de não estar inteirado com as lideranças aqui na ativa, Getúlio Vargas coloca-o no poder a fim de que ele fosse um títere, um assinador de papéis do Getúlio Vargas. O que acontece é que o Pedro de Toledo assume no dia 7 de março e vai governar São Paulo até no dia 2 de outubro, sendo chefe da Revolução de 32. No dia 14 de abril, um fato muito importante também acontece aqui na história brasileira. Nós temos o 24 de fevereiro, com a criação do TSE, né, e do Código Eleitoral, e no dia 14 de abril de 32, Getúlio Vargas marca a Constituinte para 1933. Então, nós temos o 24 de fevereiro, com a criação do Tribunal Superior Eleitoral e o Código Eleitoral, por decreto de Getúlio Vargas. Também por decreto, aqui é nomeado em São Paulo o governador Pedro de Toledo, e no dia 14 de abril, também por decreto, é marcada a Assembleia Constituinte para o ano seguinte. Parecia então que a política nacional caminhava muito bem, mas vários outros meandros aí nos mostram que não. Vários outros problemas relacionados ao Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, ao Nordeste brasileiro, a esse governo discricionário, estão vigentes ainda. Alguns problemas foram resolvidos, algumas coisas ali maquiadas, com datas longe, assim, a fim de acalmar os ânimos, né? Mas o que acontece é que a Revolução de 32 ela vai eclodir, mesmo com algumas medidas sendo atendidas, né? A eclosão da Revolução de 32 no dia 9 de julho, ela não é exatamente exigindo uma nova Constituição. Claro que ela é isso também, mas ela eclode por outro motivo. Derrotados? Não. São Paulo escreve nas ruas o futuro do Brasil. Da fumaça da guerra nasce a Constituição. O Brasil nunca foi mais o mesmo. Todo paulista sabe ser pobre como um xó,
para com esta pobreza alcançar a riqueza maior, a riqueza melhor, a riqueza gloriosa, a riqueza suprema, a única riqueza que São Paulo quer, a vitória, a vitória, a vitória.